Vamos lá, mais uma questão do TEC 2009. Sobre o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pode-se afirmar que tromboembolismo pulmonar é um assunto bastante recorrente nas provas e nesse ano, né, saiu uma diretriz nova, né, de tromboembolismo pulmonar na ESC. Se você for olhar a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não publica uma nova diretriz sobre TEP desde 2004. Então, a diretriz brasileira está muito atrasada. E se você for olhar na bibliografia da prova, as diretrizes elas são um pouco antigas ainda em relação a isso. Só que como a gente está focando na prova, vamos focar na bibliografia da prova, tá bom? Eu vou até fazer alguns comentários sobre a nova diretriz do ESC, mas o foco é na prova, tá bom? Vamos lá. Então, a questão é sobre diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Como é que a gente faz o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? É fácil fazer esse diagnóstico? Não é, mas vamos lá. Inicialmente, a sintomatologia da embolia pulmonar ela é muito diversa. São sinais e sintomas completamente inespecíficos, então eu preciso de algum guia justamente para tentar direcionar a minha probabilidade de diagnóstico. E aí podemos utilizar alguns tipos de score. O livro-texto recomenda inicialmente o uso do score de Wells, que é o mais difundido, o mais conhecido, o score de Wells. O score de Wells eu tenho a versão original e a versão simplificada. Na versão simplificada, todos os itens ganham um ponto. Então, se eu tiver qualquer ponto, até um ponto, esse paciente é considerado de baixo risco. Se ele tiver mais de 2 desses itens, o paciente é considerado de risco intermediário ou alto, tá bom? Quando eu uso o score original, aí o corte é de 4 pontos, tá bom? O que faz parte do score de Wells? TEP ou TVP prévios, conta 1,5 ponto. Frequência cardíaca acima de 100. Frequência cardíaca, vocês vão ver que apesar de ser um sinal inespecífico, é bastante comum no TEP, especialmente no TEP mais grave. Cirurgia ou imobilização recente. Lembra que para você ter embolia pulmonar, você tem que ter componentes da tríade de Virchow. Imobilização conta para estase sanguínea, tá bom? Então aumenta o risco de formação de trombos. Sinais clínicos de TVP, 3 pontos. Um diagnóstico alternativo menos provável do que TEP, 3 pontos. Hemoptise e câncer contam com 1 ponto. Então são esses os critérios de Wells. Se eu tiver usando o original menor ou igual a 4 pontos, considero um paciente com baixo risco, ou menor que 1 ponto, usando o simplificado, considero o paciente de baixo risco. Eu também posso usar o outro score, como o score revisado de Geneva, que ele é mais completo, mas ele é mais difícil de utilizar. Hoje em dia, nos celulares, qualquer calculadora tem isso, mas se você está pensando em foco em prova, é um pouco mais enrolado. Tenta lembrar que todos esses critérios são critérios que estão presentes em pacientes com TEP. Um paciente mais idoso, o paciente já fez um TEP prévio. Toda vez que o paciente fez um TEP prévio, esse paciente é um paciente sempre de alto risco, não tem jeito. Fez um TEP, fez TVP, paciente de alto risco. Cirurgia, neoplasia, então ele é bem parecido com o score anterior. Dor em membro inferior. Olha a frequência cardíaca de novo. Frequência cardíaca, quando ele está acima de 95, ó, ganha 5 pontos. Então, só a frequência cardíaca acima de 5 eu já tiro o paciente de uma situação de baixo risco. Presença de hemoptise e dor à palpação em veia profunda em membro inferior ou edema unilateral. Tá bom? Então, são critérios bem parecidos. A partir do momento que você determina se o paciente é de baixo risco, risco intermediário ou alto, partimos justamente para o diagnóstico da doença, né? Então eu tenho a probabilidade clínica de TEP. Se eu estou diante de um paciente com baixa ou intermediária probabilidade clínica de TEP, eu vou partir para um exame chamado dedímero. O dedímero, ele justamente é um marcador de coagulação intravascular. Ele é um produto de degradação de fibrina. Se eu tenho produto de degradação de fibrina, eu estou tendo formação de coágulo dentro do vaso. Então, se eu tenho TEP, eu tenho que ter formação de coágulo dentro do vaso. Então, eu vou usar ele para descartar. Porque eu posso ter formação de coágulo dentro do vaso em outras situações. Gravidez, paciente mais acamado, e não ser um TEP propriamente dito. Então, por isso que eu só vou utilizar no paciente com baixa probabilidade ou intermediária. Então, eu parto para o dedímero. O dedímero é utilizado para descartar TEP. Descartar TEP. Então, o dedímero veio normal, acabou, não trato. Encerro a minha investigação de TEP. Se o dedímero estiver alterado, aí sim eu passo para um exame de imagem. Que o exame de imagem que vai ser preferido vai ser sempre angio-TC. Tá bom? No paciente de alta probabilidade clínica de TEP não tem discussão. É angio-TC direto e vamos embora buscar esse diagnóstico.
Tanto que se a angio-TC for normal, tenta investigar alguma coisa adicional, às vezes é um TEP menor, entendeu? Às vezes é uma situação que pode estar relacionada à embolia pulmonar, algum tromboembolismo pulmonar, então às vezes demanda uma investigação adicional. Às vezes quando o TEP é muito periférico, a angio-TC ela não pega, então demanda uma investigação adicional. E sempre que tiver alterado, vamos partir para o tratamento, tá bom? Então é assim que a gente faz diagnóstico de TEP. Na última diretriz, isso no paciente estável, claro, né? Isso no paciente estável que permite aquela investigação com mais calma, mais tranquilidade. No paciente instável, uma das novidades da última diretriz é que o paciente chega instável já parte por ecocardiograma de cara. Se eu tenho disfunção de VD e eu não tenho condições de fazer nenhum outro exame, eu trato como TEP, porque é uma situação grave, uma situação que ameaça a vida, então eu tenho que fazer o tratamento o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá, vamos responder essa questão. Sobre o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pode-se afirmar que é altamente provável quando os valores de dímero de fibrinas são normais. Não, né? Se eu tenho TEP, os valores de dedímero vão estar elevados. Mas lembrando que eu não é para ficar pedindo dedímero para todo mundo. Ah, tá alto, vou fazer um TC. Não é isso, tá bom? Não é isso. Se o paciente tiver alta probabilidade pré-teste, não preciso nem pedir dedímero, tá bom? Pode ser feito com facilidade após avaliação clínica, eletrocardiográfica e gasométrica. Não, né? Como eu falei para vocês, o diagnóstico de TEP ele é muito difícil porque os sinais e sintomas são muito inespecíficos. O eletro ele pode ajudar só se eu tiver aquele padrão S1, Q3, T3, mas ainda assim ele não é tão comum de acontecer, ele tem alta especificidade, mas a frequência de ocorrência é baixa. Então, ele pode me ajudar, mas não vai ser feito com facilidade, tá bom? Então, essa aqui está incorreta. Fica evidente quando se obtém valores de dedímeros normais, mais uma vez, está imitando a letra A, né? E ultrassonografia de membros inferiores alterada, não. Se eu tiver dedímero normal, é improvável o diagnóstico de TEP. Então essa também está errada. Necessita ser confirmado por cintilografia pulmonar de ventilação, perfusão antes do tratamento específico. Não, uma angio-TC já é suficiente. Tá bom? Então a angio-TC ela é suficiente para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Então não necessita ser confirmado com a cintilografia pulmonar. E, por fim, adquire maior especificidade e sensibilidade após a determinação dos valores de dedímero, de fibrina e a tomografia helicoidal de tórax. Então, essa está perfeita, né? Então, é essa o gabarito. Então, diagnóstico de TEP. Primeira coisa, acessar a probabilidade clínica, score de Wells, que é o mais utilizado. Se o paciente tiver baixa probabilidade intermediária, dedímero normal, descartei. Dedímero alterado, angio-TC. Alta probabilidade, angio-TC direto, tá bom? Então, nossa resposta a essa questão é a letra E. Questão também tranquila, tá bom? E é questão para você sempre acertar. Questão de TEP é questão para acertar sempre. Tá bom, pessoal? Grande abraço.